Fala Fogão, 28 de dezembro, está começando aqui a segunda edição da Radar Alvinegro e é sempre importante lembrar, Radar Alvinegro primeira edição, meio-dia, segunda edição, 5h30 da tarde. Sempre trazendo aqui as últimas novidades do Glorioso para você. Além disso, como hoje é terça-feira, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, a gente faz live aqui no canal, então fica o convite para logo mais você chegar aqui no Fala Fogão e participar dessa resenha gloriosa. Nesse segundo conteúdo do dia, eu quero comentar para você 3 pontos muito importantes. A venda do Marcelo Benevenuto, que foi concretizada, um porta-voz que foi definido para falar em nome do Botafogo sobre o assunto SAF e também a busca por um novo parceiro justamente para poder fazer a comercialização de ingressos, controle de acesso no estádio Newton Santos e fornecimento de pessoal, de staff, para trabalhar ali no estádio em dia de evento. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, peço por gentileza, deixe o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro canal, isso nos ajuda a crescer por consequência. E se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva, para que a gente possa alcançar os 12 mil inscritos até 31 de dezembro. Estamos chegando agora a 11.800, estamos quase chegando lá, dá tempo ainda e com a sua ajuda a gente vai conseguir. Para se inscrever, é só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, bem tranquilo. Já se você já for inscrito, considere se tornar um membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem benefícios exclusivos para assinantes, podendo, por exemplo, participar das lives que a gente faz aqui no canal. Agora em 2022, é uma novidade que a gente vai oferecer para os membros do Fala Fogão. Com 3 meses como membro, você já pode participar do lado de cá das câmeras, podendo também dar sua opinião para todo mundo que vai estar acompanhando a live. É um benefício bacana, então clica aqui em Seja Membro, conheça os planos e escolha aquele que for mais interessante para você. Dito isso, vamos em frente para poder falar aqui e comentar a saída de Marcelo Benevenuto. A gente já sabia que isso estava muito perto de acontecer, antes estavam falando de 4 milhões a 4 milhões e meio de reais, mas no fim das contas, o Glorioso negociou 55% por 5 milhões e 200 mil reais à vista. Esse é um detalhe importante, à vista, nada de parcelado. O Botafogo ainda ficou com 10%, pensando de repente numa negociação futura, fazer algum dinheiro a mais depois. E vale lembrar, o Botafogo ainda tem um mecanismo de solidariedade. Isso porque o Marcelo Benevenuto ficou no Glorioso durante bastante tempo, até completar 23 anos. Então o Botafogo também tem direito a mecanismo de solidariedade, imaginando Fortaleza vendendo o zagueiro mais adiante, mais no futuro, de repente para um mercado asiático, mercado norte-americano, pode acontecer. E aí o Botafogo pode fazer um dinheiro a mais. Não dá para falar aqui que o Marcelo Benevenuto está avaliado muito diferente de outros zagueiros aí que foram vendidos recentemente. A avaliação por 100% do jogador girou na casa dos 9 milhões e meio de reais, por 100% do jogador. O Gabriel, por exemplo, que era reserva do Atlético Mineiro, que jogou no Botafogo, ele foi avaliado em 10 milhões e 200 mil reais, 100%. A diferença é que o Gabriel era reserva no Galo, E o Benevenuto foi um dos destaques aí, dos principais zagueiros na Série A de 2021. A verdade é essa. Então, assim, tem muito a ver com o mercado que ele atua. Infelizmente, tem essa diferença de valuation, quando você fala de avaliação do valor de um jogador que atua no mercado nordestino, o outro atua aqui no mercado do Sudeste. Infelizmente, tem uma avaliação diferente, um peso diferente, porque, convenhamos, não faz sentido o Benevenuto como titular, destaque do brasileiro, ele ser avaliado em 9 milhões e meio. E o Gabriel, que era reserva no Galo, ser avaliado em 10 milhões e 200. Não faz sentido na minha visão, mas infelizmente é assim que funciona o futebol, Tem essa diferença de mercados e tal, mesmo atuando no mesmo campeonato, aqui no mesmo país, tem essa diferença. Enfim, o Botafogo vendeu, vão entrar 2 milhões e meio de reais nos cofres alvinegros e 2 milhões e 700 vão para pagar uma dívida com o empresário André Cury. Então é menos uma dívida aí, pelo menos, no caminho do Botafogo, certo? Um outro ponto aqui que vale destacar, Fogão, é a medida necessária e fundamental que a diretoria do Botafogo tomou, definindo André Chame, o advogado André Chame, como responsável, porta-voz, por falar em nome do Botafogo sobre a SAF. Isso é muito importante para evitar disse-me-disse. A imprensa vai tentando ali catar as informações, absolutamente natural. O jornalista vai buscar fazer o seu trabalho, vai conversar com diversas fontes dentro do clube. Agora, posicionamento oficial do Botafogo, agora é com o André Chame. Ele que vai ser o responsável, porta-voz, por falar em nome do Botafogo sobre essa situação. Muito importante essa medida, Fogão, porque a gente tem que controlar as informações que estão saindo. Controlar a narrativa, é sempre muito importante. Eu falo isso aqui no canal direto, cara. O Botafogo tem que controlar a narrativa. Porque quando você controla a narrativa, você evita o disse-me-disse, você evita problema.
Você antecipa algumas situações, deixando tudo sob controle. Então você definir o porta-voz realmente é uma medida acertada, é uma medida profissional, porque a gente tem sempre que lembrar, nesse acordo da SAF, esse pré-contrato que existe entre Botafogo e John Textor, que representa a Eagle Holding, você tem cláusula de confidencialidade. Tem informações ali que não podem vazar em hipótese alguma, ou seja, fundamental essa medida que certamente tem dedo do Jorge Braga nessa história, certamente, provavelmente assessorado por advogados e tal, né, já que o André Chame é advogado, mas é uma medida que certamente tem dedo do Jorge Braga nessa história e muito importante mesmo. Para fechar, Fogão, eu quero destacar aqui essa busca do Botafogo por mais um parceiro, dessa vez relacionado ao estádio Newton Santos. Aí você pode começar se perguntando, pô, se o Botafogo está buscando um novo parceiro para ficar responsável por comercialização de ingressos, controle de acesso, fornecimento de pessoal, né, para poder fazer ali o staff que vai trabalhar no dia do evento, o Botafogo então não vai anunciar mais parceria com a W Torre? É uma boa pergunta, mas sinceramente não dá pra gente cravar aqui que uma coisa tem relação com a outra, ou não tem relação com a outra. A W Torre, a gente sabe, tem parceria com o Palmeiras, né, lá no Allianz Parque. Só que, sinceramente, eu não sei te dizer como é que funciona por lá. Não sei te informar, por exemplo, se quem faz comercialização de ingressos por lá é uma empresa terceira. Não sei, sinceramente não sei. Agora, uma coisa não é impeditiva da outra. A W Torre pode chegar a ser anunciada como parceiro do Botafogo. Tá certo que isso também depende de conversas com o John Textor, né? Até porque a gente está conversando com ele para fazer um investimento no Botafogo. O estádio Newton Santos é um equipamento muito importante nessa parceria e a gente também tem que saber como é que o investidor pensa sobre isso. A W Torre faz sentido chegar? Ou ele quer de fato que o Botafogo assuma o controle da operação? Tendo mais dinheiro, o Botafogo teria capacidade para fazer isso? São coisas aí que a gente tem que avaliar. Então assim, fica tudo no campo da suposição nesse momento. Eu não consigo cravar aqui para você se essa busca por esse parceiro que vai ficar responsável por essas questões, se isso vai ser um impeditivo para uma chegada de uma W Torre. Acredito que não. Até porque, pensando racionalmente, para o investidor também é interessante você ter parceiros estratégicos que saibam trabalhar com essa situação. A W Torre sendo responsável pela gestão do equipamento, fazendo os investimentos necessários para implementar as melhorias que o estádio Newton Santos necessita. A gente sabe que tem muita coisa que precisa ser feita por lá, tem parte de conservação, reformas que tem que ser feitas, enfim, tem muita coisa para ser trabalhada no estádio Newton Santos. E além disso, no entorno também, né? Os 20 milhões de reais que são prometidos aí para serem investidos no entorno, além dos 20 no próprio estádio. São 40 milhões ao todo, né? 40 milhões de reais. Então a gente tem que aguardar um pouquinho para saber como é que vai ser o desenrolar dessa situação. A princípio, o que estavam falando é que na primeira quinzena de janeiro a gente teria o anúncio dessa parceria entre Botafogo e W Torre. Falaram até em naming rights. Então como é que fica essa situação agora, né? Com a chegada do investidor, com toda essa diligência que vai acontecer internamente no Botafogo, inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, o que é essa tal de diligência que vai ser feita no Botafogo? Se tiver alguma dúvida sobre isso, confere o vídeo do meio-dia. Expliquei detalhadamente essa situação para poder deixar todo mundo calmo e tranquilo em relação aos próximos passos que a gente vai percorrer em relação a isso. Tá tudo explicado no vídeo do meio-dia. Agora, sobre essa situação do parceiro, realmente, a gente vai ter que aguardar, tá? A gente vai ter que aguardar porque só o tempo vai dizer. O Botafogo busca esse parceiro. Agora, busca esse parceiro considerando a chegada da W Torre, ou isso significa dizer que a gente vai caminhar com as próprias pernas, justamente por conta da chegada do John Textor? Como é que vai ficar essa situação, né? Que o Botafogo, de repente, se pronuncie, porque muitas perguntas surgiram em relação a essa situação. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você pensa a respeito desses assuntos que eu trouxe aqui, a venda do Benevenuto, essa busca por um parceiro para o estádio Newton Santos e também a definição do porta-voz. Na minha opinião, a informação mais relevante que a gente vai ter nessa terça-feira. Mais relevante, disparado. Controle de narrativa, sempre muito importante. Dito isso, Fogão, te aguardo aqui 10 da noite para aquela resenha gloriosa.